Esse podcast é uma produção do programa Juventudes do Sesc Santo André. Olá, está começando o primeiro episódio do Desmedida, um podcast sobre adolescência e juventude, que é produzido com os e as adolescentes e jovens que frequentam a unidade Santo André do Sesc no estado de São Paulo. Eu sou o Rafa. Eu sou a Tati. E é a gente que vai guiar esse primeiro episódio do Desmedida. O Desmedida nasceu para dar voz para as diversas juventudes que estão pela unidade, no Sesc em Santo André. O Rafa e eu somos os atuais educadores do programa Juventudes e entre vários encontros com a galera que frequenta aqui, nos últimos 2 anos, ficou óbvio que por aqui circulam as adolescências. É isso aí, plural e diversa. A Tati até citou o Albert Camus, que eu aprendi a pronunciar recentemente, que eu falava Albert Camus, quando a gente pensou esse projeto. A frase que ela achou é a seguinte, abre aspas: a juventude é, sobretudo, uma soma de possibilidades, fecha aspas. E é nessa perspectiva de dar voz e enxergar as possibilidades que essa história começa. Mas primeiro vamos dar as bases pra galera acompanhar a gente, Tati? Bora! Seguinte, o programa Juventudes, ele é realizado no Sesc em São Paulo e desenvolve vários projetos que procuram levar em consideração a pluralidade e a diversidade de um público que tem entre 13 e 29 anos. A ideia desse programa é convidar o jovem a participar de ações processuais que fortaleçam a convivência, o diálogo e a troca de experiências por meio de diferentes linguagens artísticas. Arte e cultura são as duas palavras-chave desse projeto e é através delas que a gente espera que eles e elas se reconheçam como sujeitos criativos e sujeitos de direito. Aqui em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, o Sesc existe desde 2002. Ele fica na Vila Guiomar e é localizado num ponto estratégico da cidade, garantido que ele possa ser acessado por pessoas de diversos locais, de diversas histórias e de diversos estratos sociais. A unidade Santo André é vizinha da famosa Tamaro, uma das favelas que tem aqui na cidade e é um lugar de efervescência cultural da juventude da região, de movimentos populares e de artistas regionais. A gente também é vizinho de um dos principais e mais caros colégios particulares da região, assim como é rodeado por escolas estaduais e municipais, por creches e também até pela FEASA, que é a Federação de Entidades Assistenciais daqui do município. O Sesc também é vizinho de uma fundação Casa, que é a antiga FEBEM, e também de um centro de detenção provisória municipal. E não por acaso, uma base da Guarda Civil fica bem perto daqui, Rafa. A gente também fica super próximo de um centro de referência em AIDS e IST, perto de uma APAE, da Faculdade de Medicina da ABC, de uma feira que rola todos os domingos, de alguns condomínios de classe média e de enriquecidos também, de um viaduto que abriga moradores de rua, de uma quadra pública, da melhor feijoada da região cozinhada pela nega, de um McDonald's, da paróquia de Santo Antônio, da delegacia da mulher. Acho que já deu pra entender, né, Rafa? Bom, gente, todos esses lugares estão a menos de 10 minutos de caminhada do Sesc Santo André. Que fica do lado também da Avenida Prestes Maia, uma via importante da cidade que dá fácil acesso para quem vem de outros lugares da região do Grande ABC e de São Paulo também. Se é fácil de chegar de ônibus, é uma outra história. Ô, Rafa, lembra que a gente tá a 2 quilômetros da estação CPTM, a prefeito Celso Daniel, da linha 10 Turquesa. A linha que ficou 11 horas parada por conta do temporal do último dia 10 de março. Essa estação ficou embaixo d'água. Putz, é verdade, foi tenso pra caramba. Bom, mas de qualquer jeito, é importante agora lembrar que a localização do Sesc Santo André garante a frequência de um monte de pessoas. E, consequentemente, de uma infinidade de juventudes.
é criar responsabilidade. Adolescência é cansativa. Adolescência cria maturidade. Adolescência é a parte da vida em que você se torna adulto e tem que abrir mão de algumas coisas e criar mais responsabilidade em tudo que você tem. Tipo, emprego, sei lá, relação a tudo, na verdade. Essas falas são do Salatiel, do Gustavo, da Cássia e da Luluzinha, que são alguns dos adolescentes aqui do Se Liga. Lembra que a gente falou do Juventudes? Então, o Se Liga é o programa de educação não formal que eu e o Rafa guiamos no Sesc Santo André e que está dentro do guarda-chuva do Juventudes. São 50 adolescentes que estão aqui de semana a semana com a gente no contraturno da escola, vivendo experiências artísticas e culturais para a gente descobrir junto o que é ser adolescente e, se der certo, amadurecer e construir narrativas em que os adolescentes possam se protagonizar. O desafio aqui é que a adolescência que acessa o espaço do Se Liga é super plural, né? São muitas adolescências e juventudes possíveis convivendo no mesmo lugar. Isso, Rafa. Lembra que a gente falou que a adolescência é uma soma de possibilidades? Então, esse é o início do nosso diálogo. O que é adolescência? Quantas respostas são possíveis? A adolescência é um período da vida muito rotulado, em que se vive na expectativa da fase adulta, mas ainda com momentos infantis e pressão externa, sendo também uma fase de construir seus ideais, se entender, formular sua visão de mundo e entender suas limitações. Ser jovem não é ter certeza do que se faz. É sonhar, ter objetivo para alcançá-los, desenvolver o mundo e gosto, viver experiências sem cobrar o tempo todo. E é nóis. Esse áudio da Gabriela e da Beatriz Smith, apesar de baixinho, dá para escutar algumas palavras-chave. Cobrança, limites, fase da vida. A gente partiu de entrevistas, relatos e artes feitas pelas próprias e pelos próprios adolescentes. Que inclusive produzirão os próximos episódios. Isso! Esse primeiro episódio, o Rafa e eu estamos à frente só para mostrar algo para algumas turmas, para as turmas, né? Como um podcast pode funcionar. E a ideia é que eles comandem os próximos. E a gente não pode esquecer do outro grupo de adolescentes que também é crucial para que o Desmedida aconteça. Que são os meninos cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. Para quem não sabe, as medidas socioeducativas são uma garantia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei construída, aliás, pelas crianças e adolescentes brasileiras. A lei prevê, lá do artigo 108 em diante, que o jovem que comete algum ato infracional... Que legal falar isso, né? Que o ato infracional no Código Penal para adultos, ele é chamado de crime. No ECA, a ideia é garantir que esse adolescente tenha amparo do Estado para ressignificar sua vida e transformar a própria narrativa. Se o direito garantido e direito executado são as mesmas coisas, aí é uma discussão para outra hora. Mas, por enquanto, é importante você saber que, se estamos falando de possibilidades, a gente tenta abarcar todas as que a gente tem por aqui. Meninos cumprindo medida de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade estão com a gente uma vez por mês. Eles também contribuem com esse episódio. E para os próximos também. A gente entrevistou a galera perguntando o seguinte: o que é ser adolescente? Ponto de interrogação. O que é ser jovem? Ponto de interrogação. Nas respostas, 3 expressões foram muito citadas. Abre aspas, criar responsabilidade, fecha aspas. Abre aspas, perder a inocência, fecha aspas. E, abre aspas, ter medo, fecha aspas.
a maioria das respostas gravadas são parecidas. Então a gente escolheu aquelas respostas que eram mais audíveis para representar os diálogos que a gente teve com a galera. Aham. Tomara que pouca coisa se perca e a gente consiga dar uma ideia do que rolou. Saca só o que a Sara e a Valéria, cada uma delas com 20 e poucos anos, respondem quando são perguntadas do que é ser jovem. Jovem é estudar, trabalhar, passear também. É isso. Da minha parte é isso, hein? Jovem é curtir. Se adolescente é curtir, né? Porque enquanto é adolescente, não tem aquela regra de não errar tanto, sabe? E quando você cresce, quando você é jovem, no sentido de ter que trabalhar, de quase adulto, responsabilidade vem, não pode, não tem essa regalia, sabe? Tem que ser sério, tem que ser, não pode ser sei lá, agitado, tem que focar naquilo, no trabalho, sei lá, no que e fazer. Não se diverte tanto, não curte tanto como um adolescente, não tem esse negócio de, se um adulto erra, mano, errou, não sei o que lá, a pessoa já vai preso, vai preso, é julgado pela sociedade por várias coisas, só por um errinho. Aí se um adolescente vai errar, é adolescente, tá aprendendo, tá no tempo certo, tá nesse aprendizado ainda, né, sei lá. Mas eu acho que é isso. Nossa, você vai gravar mesmo. Vai, Lúcio. Mas tava falando de que, sobre a puberdade, quando a gente vira adolescente, mas ganha maturidade, perde a inocência. Pode sair sozinho de casa, sabe? Ir pra um lugar, que nem processo sozinho. Aonde precisa de deveres. Que deveres, senhor? É mesmo, ganhar deveres, arrumar seu quarto. Arrumar namoro. Olha aí. Ajudar sua mãe, limpar a casa. O que vocês tinham falado de virgindade? Mais cedo? Porque tem gente que perde a virgindade na adolescência. Tem gente que perde mais cedo, tem gente que nem lá prefere perder mais tarde. No estádio eu já vi que o povo perde com 16, 17 por aí. Aonde isso? Lá no estádio. Essas são as vozes do Gutierrez, da Mirella e do Rian. Eles têm entre 13 e 15 anos. Gente, e é sempre um desafio não encarar a adolescência como uma faixa de transição entre a vida adulta e a infância. Ai, porque a vida é tão transitória, tanto movimento. É mesmo. Eu acho que enxergar a juventude como um momento próprio, independente, importante em si, em todos os significados e acepções da palavra possíveis, é foda. Porque a vida não pede licença, né, Rafa? Não pede. O jovem também tem muito medo do mundo até, porque hoje em dia tá difícil até de viver, porque você tem medo de sair de casa. Muitas vezes até da escola depois desse ataque, então tá meio difícil. O ataque que a Yasmin se refere é sobre o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, que aconteceu em Suzano, em 13 de março. Quando a gente gravou esse áudio, fazia uma semana que o ataque tinha acontecido. Oi, Yasmin, mas o que você acha que esse medo que você fala tem de diferente para o jovem? Muitas vezes a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes na escola a gente não conhece todo mundo. E então,
Muitas pessoas que morreram naquele ataque não conheciam aqueles 2 jovens e morreram sem saber o que estava acontecendo. E a gente tem medo disso acontecer nas outras escolas também, porque é algo que a gente não está conhecendo mesmo as pessoas e mesmo elas estando do nosso lado, perto da gente, a gente não tem assunto, então a gente não conversa com essas pessoas. E muitas vezes elas se sentem solidárias por isso, mas às vezes a gente nem tem tanta culpa assim, porque muitas vezes a gente acha que eles têm uma companhia ou alguma coisa assim, mas nunca tem. Então, um erro nosso, mas também um erro deles de nos aproximarem. E aí a gente tem medo de um dia acontecer isso com a gente. Muitas vezes a gente vê nessas coisas do mundo, a gente fica com um pouco de medo, um pouco inseguro. Então é meio difícil. Oi, meu nome é Vinícius, eu tenho 18 anos, trabalho como jovem aprendiz no Sesc em Santo André e queria ler uma poesia para você. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades e virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de Direito. Então, ver tudo em sã consciência e acabar esta adolescência. Paulo Leminski. Os jovens do Se Liga também perguntaram para alguns adultos funcionários aqui do Sesc como foi a sua adolescência e o que é ser adolescente. Daí as respostas vocês vão conferir agora. Sim. Tá bom. A gente quer saber como foi sua adolescência. Foi uma adolescência bem reprimida. Eu trabalhava e estudava. E como o trabalhar era uma novidade para sair assim, de casa também, então ela tinha um peso forte, você não se importava muito com a repressão, porque parecia que você estava livre ao mesmo tempo, né? O ganhar dinheiro não era só para mim, tinha que ajudar em casa. O que mais? Foi um colégio à noite, foi uma ruptura grande, mudar de período. O que mais? Mas ao mesmo tempo eu gostava porque tinha um rol de amizades que pra gente é importante, né? E a adolescência. É isso. O que mais que vocês queriam saber? Essa fala é da Laura Jane, orientadora de público aqui do Sesc. Ela tem 56 anos. O que é ser adolescente pra você? Nossa, é mil descobertas, é fazer coisa que a gente pensa que às vezes a gente não vai fazer e faz também, né? A gente mata a aula às vezes, a gente vai em showzinho, em algum barzinho, em algum lugar e não avisa a mãe, mas aí a gente depois acaba vendo que deveria fazer o certo, mas não tem muito certo para nós, né? Estudo, trabalho, desejo de liberdade, alguns sentimentos parecidos com a juventude de agora, de 2019? Agora fala da Natália Caetano. A Nath, ela é supervisora do núcleo socioeducativo. Oi, gente. Então, a gente tá aqui com a Natália Caetano, né? Oi. Então, a gente vai fazer umas perguntinhas pra você, tá? Daqui. E eu queria saber, primeiramente, como que é seu nome completo? Natália Caetano da Silva. Ok. Agora a gente vai estar fazendo essas perguntas pra você. E responde, assim. Como foi sua adolescência?
Foi de militância política. Quando eu tinha 11 eu entrei para Grêmio, aí depois movimento estudantil, união de estudantes secundaristas e foi assim até a faculdade. Então foi essa vivência. Assim. Ótimo. E a segunda pergunta é: o que é ser adolescente para você? Eu acho que foi um pouco do que eu vivi, assim, um momento de experimentação, né? De você experimentar coisas, vivenciar coisas, testar limites, né? A gente testa dos outros, do nosso próprio, no nosso corpo, é um momento de entender também tudo que está acontecendo com a gente, ao nosso redor. Eu acho que é um momento de experimentar. Quem entrevista a Nath é o Marcos Paulo, adolescente que faz parte do Se Liga. Ele estava acompanhado da Beatriz, da Cibele e do Guilherme. Você se sente à vontade em falar a sua idade? Sim, tenho 35. Ótimo, que é só pra gente ter uma noção, né, de que adulto é esse que tá falando sobre adolescência. Lugar de experiência, de borrar fronteiras, de ir além. Enfim, nas adolescências, o desejo de transgredir, ao mesmo tempo desse desejo de permanência, de encontrar um lugar junto aos seus, é base para a existência. Mas quem são os seus? Quem que é igual a mim, né? Quem é igual a esse adolescente? Essa busca, às vezes, é meio dolorida, né? Mas, às vezes, também é uma viagem boa. Quase sempre, esse desejo de permanência, esse desejo de transgressão, eles estão juntos, 1000 graus. Minha adolescência, eu acredito que bem diferente do que o que eu acompanho na adolescência de hoje. E na minha época, não é que eu seja tão velho, mas eu vou fazer 50 anos, meio século de vida. Então o que é que eu curtia na minha adolescência? Tinha mais natureza, tinha mais espaço para brincar, tudo de graça praticamente. Hoje em dia não se encontra mais espaço que a gente tinha antigamente. Que nem a gente brincava de bola, tinha vários campinhos, vastos espaços públicos pra gente brincar. Hoje em dia não, é muito prédio, a cidade urbana hoje é mais populosa, então não tem campos abertos para você brincar, principalmente com a natureza. Então isso eu acho uma dificuldade que a gente encontra. E é mais virtual, né? Muito celular, muita internet. Então na minha época não tinha tanto disso. Videogame era raro, televisão preta e branca na época. Então eu fui feliz em relação ao que eu comparo com hoje. E hoje é o pessoal muito preso. A adolescência é o pessoal muito preso dentro de casa, muito ligado em informática, essas coisas, e não tem muito convívio com pessoas. Então na minha época já era ao contrário. A gente convivia muito, jogava bola na chuva, tinha muitos campinhos, brincava de várias atividades na rua. Então a minha adolescência, eu acredito que foi bem diferente do que é atual. E eu me sentia feliz. O Wander trouxe a relação com a natureza, com os esportes, com os espaços abertos e com brincar. Adolescente brinca, Rafa. Quem entrevistou o Wander foram os Se Ligas, os jovens do Se Liga, né? A Cássia, a Laís, o Anderson, o Salatiel e a Bruna. O Kevin, a Nathalie e a Bia Isidoro entrevistaram a Marcela. Eu sou a Marcela e a minha adolescência foi uma adolescência bem difícil. Questão de autoestima, eu não me reconhecia enquanto mulher negra, então isso era muito complicado. A questão do meu cabelo, então eu não aceitava que meu cabelo era crespo, então hoje ele tá amarrado porque sim, mas ele vivia amarrado porque eu achava feio, eu achava bonito quem tinha o cabelo liso e escorrido. E infelizmente a escola e a sociedade diz pra gente que só existe um modelo de beleza. E aí eu cresci acreditando nisso. Aí só quando cheguei aos 23 anos, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha passado na adolescência era racismo, era preconceito, era bullying.
E aí, tudo foi minando a minha autoestima. Então, minha adolescência, tipo, sabe quando coloca na lousa, a menina mais bonita e a menina mais feia? Meu nome sempre aparecia na mais feia. E isso é bem violento. E aí, hoje em dia, quando eu converso com os alunos e tudo, eu falo o quanto a gente tem que ter cuidado com apelidos e como a gente coloca o outro. Às vezes, é um apelido que a fulano gosta, mas será mesmo que é um apelido ou uma violência? A Marcela tem 30 anos e é educadora, atriz e militante. E a Má sempre trouxe questões a respeito de privilégio, falando de raça, gênero e classe social como parâmetro para começar qualquer conversa que envolve educação e arte. E já que a gente está falando de como a arte atravessa os diversos movimentos das nossas vidas, a gente acredita que é pela arte que a adolescência e a juventude caminha, tanto para deixar um próprio recado, quanto para deixar a própria marca, quanto para fazer o seu próprio embate. A adolescência, a gente acredita que é um lugar de fazer arte, de dizer a partir da sua realidade e criar o próprio sentido. Aí, eu vim falar da juventude que é louca, você já sabe. Eu comecei, já tive até que trocar a roupa. É que um negócio que é sério. Insegurança bate, e até leva alguns pro cemitério. É que os caras não entendem o que tem que fazer, você tá ligado? Tem que desenvolver no improvisado. Só que os caras começam a agir de uma maneira errada. E acaba tudo empacotado. Mas tem sempre aquele que pensa diferente, tá ligado? Um MC que sempre pensa 2 anos pelo menos à frente. E mesmo estando meio inseguro, consegue fazer esse negócio pulando essas barreiras e esses muros. E meu mano, você tem que entender um bagulho que é sério. A sua insegurança te leva pro cemitério, às vezes te leva pra um lugar muito bom. É só quando você consegue usar a porcaria dos seus dons. Mesmo que você tente um pouco mais, tá ligado, meu mano, que isso aí é te torna incapaz. Te torna incapaz com umas palavras, mais uma vez a insegurança bate a portar. E quando bate a portar você já sabe o que fazer, agora você só tem que saber o que desenvolver. Esse foi o Salatiel. O Sala compõe rima de improviso. E tem mais gente aqui que também descobriu como usar seus dons. É assim, né? Isso, deixa próximo dele. A minha dor é causa do descaso. Um primeiro contato descreve as demais relações. Qual foi meu contato de princípio? Tendo eu nascido de cesárea provindo de uma mulher, tudo me leva a crer que esta, emocionada, apresentou meu próprio mundo, dizendo: Oi, filha. Desde então, todos os olhares sobre a minha corporalidade vêm sendo dela. Logo, por que não acreditar que as pessoas repetem comportamentos que são sociais, mas que eu, como indivíduo, interpreto tal qual o círculo da minha vida? É sina que estes olhares me concluam: mulher. Me julguem, mulher. Me oprimam, mulher. A minha dor jamais será passar pela persona mulher. A minha dor é que ninguém se interesse por qual forma melhor me trataria. Esse foi o Alex. Ele é desenhista e escritor. A adolescência e a juventude é uma soma de possibilidades. E a nossa intenção é que esse podcast seja isso também. A gente termina com um funk a capela de um adolescente chamado Lucas. Tô de quebrada de 30 na favela, chamei a... Então eu vou voltar, família. É porque é muita música na mente. Tô de quebrada de 30 na favela, chamei os aliados e taquei fogo na vela. O bonde atracou, os bicos até pousou, deu uma frisada no barulho do motor. As bandidas encostou e me chamou de amor. Bandida não começa, não vem com essa conversa. Amor é só de mãe e eu não caio nessa.
Nós é cachorro nato, cria da favela, menor sonhador que mata e morre por ela. Então convoca o bonde e chama as mais gatas, que hoje o destino vai ser a Baixada. O Desmedida é um podcast de produção independente, feito pela equipe de educadoras do programa Juventudes do Sesc Santo André. Mas ele não teria acontecido sem a ajuda e o apoio de algumas pessoas. A Tati Fujimori, programadora responsável pelo espaço de tecnologia e artes, e o Fábio e o Adriano, educadores desse espaço. Eles emprestaram os equipamentos que a gente usou, como o microfone para captação dos áudios e os computadores para a edição. Agradecer também o Marcelinho pelo apoio técnico no teatro, e vale também acrescentar um agradecimento aos funcionários e funcionárias entrevistadas. Por último, mas não menos importantes, os adolescentes e jovens, e as jovens e as adolescentes que ajudaram a construir esse programa. Vocês são muitas e muitos, então esperamos que vocês se sintam contempladas e contemplados. Obrigada por nos escutar até aqui. A gente se encontra nesse mundão. Tchau. Tchau.